Agora, ó, seção 2.3, cálculos usando propriedades dos limites. Então, chega uma parte do cálculo que, para calcular limite, a gente vai ter uma ajudinha de algumas propriedades. Vocês vão ver como vai se tornar bem mais fácil calcular limite, porque a gente não vai precisar ficar calculando aquelas tabelas toda hora, aquele monte de conta, porque algumas propriedades já vão nos dar o valor do limite quase que de imediato, tá bom? Então, algumas propriedades aqui. A gente já tem 5 na tela aqui, né? Suponha que C seja uma constante, e os limites, limite de f de x com x tendendo a A, e limite de g de x com x tendendo a A, existam. F de x, g de x são funções quaisquer, não é isso? Então, algumas propriedades, ó. Se você tem o limite da soma de duas funções, você pode fazer a soma dos limites. É como se você pudesse distribuir aqui o limite, ó. Olha que bacana. Então, o limite da soma, a soma dos limites. O limite de uma subtração, de novo, você pode meio que distribuir aqui, é a subtração de limites. Limite de uma constante vezes uma função é o mesmo que a constante vezes o limite. É como se você pudesse tirar essa constante para fora, multiplicando o limite. Tá bom? Uma propriedadezinha bem bacana. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de cada um desses aqui, tá? Aqui, 4. Limite do produto de duas funções. É o produto dos limites. De novo, é como se você distribuísse aqui. Funciona. O limite da divisão do quociente f de x por g de x. O limite do quociente é o quociente dos limites. É como se você tivesse distribuído os limites aqui. Com um detalhe, isso aqui não pode ser zero, tá? Limite de g de x com x tendendo a A tem que ser diferente de zero. Sempre esse cuidado, porque divisão por zero na matemática dá problema, tá bom? E aí eu vou pegar aqui alguns exemplos. Aqui, ó, esse exemplo 1 aqui. Para a gente fazer aqui. Cadê aqui? Esse aqui é do livro, tá? Abri o livro aqui. Então, vamos fazer esse exemplo 1 aqui, ó. Letra A. Lá, exemplo 1 dessa seção, né? E a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Limite de f de x mais 5g de x mais 5g de x, x tendendo a menos 2. E a gente tem que calcular isso aqui, tá bom? Usando as propriedades dos limites e os gráficos de f. Ah, tá. Tem o gráfico aqui também dando a ideia de que limites são esses. Então, tá aqui primeiro os limites. Antes de olhar para os gráficos, o que a gente vai fazer aqui? Usando as propriedades. O limite de uma soma, o que a gente faz? Segundo a propriedade, a gente pode distribuir isso aqui, vai ficar a soma de limites. Então, isso aqui é igual ao limite de f de x com x tendendo a menos 2, mais limite de 5g de x com x tendendo a menos 2. Então, a primeira propriedade que a gente fez, que a gente viu foi essa, P1. Tá? Depois, isso aqui, ó, a gente viu uma propriedade com isso aqui. Isso aqui é uma constante, não é isso? C vezes f de x. O que era a propriedade? Então, a gente pode, vamos repetir aqui por enquanto, limite de f de x com x tendendo a menos 2, porque aqui a gente pode usar a propriedade. A propriedade diz o quê? Que é o mesmo que 5 vezes o limite de g de x. Se for uma constante, então, você pode tirar essa constante para fora, multiplicando todo o limite. Certo? Agora, pelo gráfico, quem é limite de f de x com x tendendo a menos 2? Aqui, por esse gráfico, eu vou perguntar para vocês.
Vamos ver se vocês estão bons aí. Qual é o limite de f de x com x tendendo a menos 2? Alguém fala aí. Um. Limite é 1. Só ele falou. Ó, menos 2 está aqui, É né? 1, falei também. Então está tendendo para menos 2, o limite está vindo para 1, certo? Então isso aqui é 1 pelo gráfico, mais 5 vezes. Quem é o limite de g de x com x tendendo a menos 2? Limite de g de x com x tendendo a menos 2. E agora? Qual é o limite de g de x com x tendendo a menos 2? Menos 1? Professor. Menos 1? Oi? Menos 1? Teve outra resposta. Quem falou outra resposta aí? Menos 1, né? Ó. X está vindo para cá, mas você está no G. O G é esse azul, né? Então, o limite aqui, ó, tá aqui, ó. Menos 1. Menos 2. X está vindo para menos 2. Na função G, o Y está aqui no menos 1. Tá certo? Então, aqui, ó, menos 1. Então, aplicamos lá as propriedades, então vai dar 1 menos 5, que é igual a menos 4. Essa é a resposta. Tá certo? E a resposta aqui, ó, menos 4. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse aí tá muito... Bem, só esse exemplo que tinha aí, tá? Continuar aqui, então. Aqui é propriedade, tá? E se fosse para fazer o produto, também se faria, né? Limite de f de x vezes limite de g de x, tá? O x tendendo a 1. Vamos fazer de cabeça isso aqui, ó. Isso aqui é fácil. Isso aqui, usando a propriedade, você vai separar, então vai ser limite de f de x com x tendendo a 1 vezes limite de g de x com x tendendo a 1. Então, a primeira pergunta aí é, quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Limite de f de x com x tendendo a 1. Dá quanto? Dá 2? Dá 2. Beleza. E o limite de g de x com x tendendo a 1? É menos 2, né? Ah, Menos 2. então tá de novo. Limite de g de x com x tendendo a 1. Não seria menos 2, não. Não. No caso é 2 também. Não, é menos 1. Menos 1. Não, g de x. Essa eu não vou saber, não. Limite de g de x com x tendendo a 1. Quem pode responder aí? Limite de g de x. O gráfico g de x é o gráfico de azul, tá bom? É o menos 1, né? Seria menos 1 que o final do ponto de baixo aí. Não existe, não. Porque são diferentes. E aí? Qual a resposta final? Porque você tende pela esquerda. Tá certo, não existe. O limite em g não existe. Porque se você vem pela direita, não é isso? O limite dá menos 1. Se você vem pela esquerda, o limite dá menos 2. Está aqui embaixo.
Ora, se você vem para um lado dá menos 1, se você vem pelo outro lado dá menos 2, então não tem um limite único. Então, os limites laterais são diferentes, então não existe limite. Lembra da aula passada, limites laterais têm que existir e tem que ser o mesmo valor. Vai dar menos 1? Não, não existe, não existe. Quando vem de um lado, ele dá menos 1, por outro lado dá menos 2. Então, o limite, quando x tende a 1, porque esse limite aqui é geral, né? Então, esse limite geral não existe para o g de x. Então, f de x, que deu 1, ou melhor, deu 2, né? Limite de f de x com x tendendo a 1, deu 2. Vezes algo que não existe, dá o quê? 2 vezes algo que não existe, dá o quê? Não existe. Não existe. Você vai multiplicar por 2 que não existe? Não dá. Aqui, minha mão não tem nenhum dinheiro. Vou multiplicar por 2. Não dá, não existe essa conta. Certo? Tem nada na minha mão aqui, né? Não existe multiplicar por 2 alguma coisa. Que não existe, tá bom? Então, essa B simplesmente não existiria esse produto aí. Pode acontecer isso também. Tá certo? Vou ver, professor, tive que entender a ligação ali. Quer ver onde é que tá falando aqui que não existe? Cadê? A B. Eita. Aqui, ó, não existe, ó. Aqui embaixo. Não existe, os limites são diferentes. Tá bom? Aqui, ó, os limites laterais diferentes, ó, de G. A gente fez isso de cabeça, né? Dá para olhar lá. Vamos para frente. Tem mais propriedade, então. A gente viu 5, tem mais uma lá, mais algumas, né? Olha lá a sexta propriedade lá. Limite de f de x elevado a n, com x tendendo a a, é o mesmo que o limite de f de x com x tendendo a é elevado a n. Tá bom? Olha a diferença. Esse n é potência da função. E o que ele vira? O que são coisas similares? Você pode jogar o limite aqui para dentro. Ó. E aí o n é expoente de tudo agora, do limite inteiro. Tá bom? É como se você pudesse jogar o limite aqui para dentro. Ó. Tá? Tem uma potência aqui n. É como se você pudesse jogar o limite lá para dentro. Dá um exemplo aqui. Então, limite de 2x ao cubo com x tendendo a 3. Isso aqui você poderia fazer dessa maneira, ó. Limite de 2x com x tendendo a 3 ao cubo, tá entendendo? Você joga o limite, é como se você pudesse jogar o limite aqui para dentro, ó, e calcular primeiro o limite disso, e depois levar ao cubo, tá bom? Nota que vamos resolver dos dois modos, tá? Nota que dá a mesma coisa, né? Se eu primeiro elevo isso ao cubo, eu vou ter 2 ao cubo 8, x ao cubo, né? Limite com x tendendo a 3. Desse lado, eu vou ter 2 vezes o limite de x com x tendendo a 3. Isso ao cubo. Nota que eu usei a propriedade aqui, né? Constante, posso jogar ela para fora aqui. Foi isso que eu fiz aqui. Tá certo? Aqui eu também posso fazer, né? Esse 8 vir para cá. 8 limite de x ao cubo com x tendendo a 3. 2, né? Limite de x com x tendendo a 3 ao cubo. Isso aqui, resumindo, daqui a pouco a gente vai ver como é que resolve isso. Deixa eu ver se já é o próximo passo. Não, vai demorar um pouquinho. Mas então eu vou resolver aqui. Isso aqui daqui a pouquinho vocês vão saber como é que resolve, daqui a pouquinho mesmo, tá? Mas, já antecipando, quando é uma função polinomial, você pode substituir isso aqui no x.
você já calcula o limite, tá? Então, 8 vezes 3 ao cubo, 27. Aqui vai dar 2 vezes. Então, x aqui, x está indo para 3, então 3 ao cubo, tá? Então, 8 vezes 27 vai ser... 7 vezes 8, 56. 2 vezes 8, 16. 216, não é isso? E aqui vai ser 6 ao cubo, né? Então, 216 igual 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. É a mesma coisa, entendeu? Então, tanto você fazendo assim, como você usando a propriedade, o valor dá o mesmo, tá bom? É isso que a gente queria mostrar aí. Certo? Então, outra propriedade, limite de uma constante com x tendendo a é sempre a constante. Exemplo aqui, limite de 3 com x tendendo a 5. Dá 3. Ué, professor, não entendi. É porque isso aqui é uma função constante, né? Se você colocar no gráfico, ele vai ter isso aqui, ó, 3, não é isso? É 3, 3, 3. Isso aqui é uma função constante, né? Y igual a 3. Então, se o seu x está vindo para 5, pela direita ou pela esquerda, a sua função está sempre no 3. Então, o seu limite é 3 de qualquer modo. Se o seu x está indo para 2, do mesmo jeito, ó, pela esquerda ou pela direita, sempre a função está no 3, está indo para o 3. Né? Então, limite de uma constante é sempre uma constante. Limite de x com x tendendo a é a. Limite de x com x tendendo a 2. É 2. Né? Você substitui o x aqui dentro. Limite de x com x tendendo a menos 3. Menos 3. Então, tá vendo que você não vai precisar calcular mais aquelas tabelas absurdas, né? Aí fica mais fácil. Agora, já antecipando aqui, quando é qualquer função polinomial, você pode substituir. Se fosse x ao quadrado, com x tendendo a 2, isso aqui vai dar 4, o limite. Só jogar ele aqui dentro e calcular. X ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Tá vendo como tá facilitando? Limite de x ao cubo menos 2x. Com x tendendo a 0. Vai dar 0. Só colocar x0 aqui e calcular 0. Sem precisar fazer aquele monte de cálculo, aquela coisa toda. Tá certo? Aqui, ó. Limite de x tendendo a 2. É o que eu já falei aqui, né? Que tá falando n aqui, ó. X a n, né? X a n, com x tendendo a a. Só você substituir, né? Substituir o x pelo a elevado a n. Então, é esse caso aqui, ó. Né? Então, se fosse x ao quadrado, então n seria 2, né? Aí você colocaria... E esse x aqui, por exemplo, um 3, sei lá. Você colocaria 3 ao quadrado, né? E assim sucessivamente. Resumindo, é isso aqui, ó. Limite de x elevado a n, com x tendendo a a. Não é isso? Substitui esse camarada aqui, dá a elevado a n. Tá bom? 2 vezes 2, 4, vezes 4 vezes 4, 16. Pronto. Bem bacana. E quando for raiz, também, você pode jogar o valor lá dentro, ó. Raiz quadrada de x, com x tendendo a 9. O limite disso vai dar 3. Por quê? Você vai colocar o 9 aqui dentro. Raiz de 9 é 3. Conseguiu calcular o limite aqui tranquilo e calmo. Certo? Então tem essa propriedade aqui, ó. Tem essa propriedade aqui mais ampla, que é a propriedade da raiz. Limite de f de x, né, dentro da raiz, com x tendendo a a. Então isso aqui é a mesma coisa, você pode jogar o limite lá dentro, ó. Então deixa a raiz n, limite de f de x, com x tendendo a lá dentro.
Tá bom? Pode ser feito assim também, contanto que ali dentro seja maior que zero, né? Uma propriedade para existir raiz, né? Se n é par, aqui dentro tem que ser positivo. Depois, propriedade da substituição direta, limite de f de x com x tendendo a f de a. Então, isso aqui você pode fazer direto a substituição em algumas funções. Que funções? São funções aqui polinomial ou racional, para começar, né? Funções polinomiais, racionais, que são contínuas em A. Você pode fazer isso aqui direto. Tá bom? Não vai fazer isso aí numa tangente, por exemplo. Nem sempre vai dar certo. Numa função racional que não seja contínua também, pode dar errado. Então, você tem que fazer isso em funções que sejam essas propriedades. Elas sejam contínuas e elas vão ser polinomiais ou racionais. Tá bom? Um exemplo eu já dei, esse aqui, ó, aqui atrás. Ó. Isso aqui é uma função polinomial. Por quê? O que é uma função polinomial? Junção de vários monômios, termos algébricos. Aí você tem um polinômio. Juntou vários termos algébricos, assim você tem um polinômio. Esse tipo de função, você pode fazer a substituição direta. Tipo, limite de f de x. Esse f de x é uma função polinomial, x tendendo a A. É só você calcular o f de A, nesse caso aí. Nota que em funções polinomiais e contínuas, não pode ter buraco, né? Ponto sem ter a função definida. Aí não pode. Tá certo? Deixa eu ver o que tem mais. Isso aqui a gente já viu lá atrás, né? O limite de f de x com x tendendo a igual a L, se somente se, é igual a L, se somente se. O limite de f de x com x tendendo a pela esquerda é igual a L, que é igual ao limite de f de x com x tendendo a pela direita, ou seja, os limites laterais existem e são iguais a L. Isso eu já falei lá na aula passada também, reforçando aqui, tá? Então, o limite geral de uma função com x tendendo a A, só existe se os limites laterais existirem. Outro teorema interessante aqui. Eu vou terminar essa parte teórica e daqui a pouco a gente faz alguns exemplos, tá? Mais alguns exemplos, tá? Então, essa parte teórica, se você tem uma função f de x menor ou igual a g de x, então se você tirar limite de um lado e do outro, isso aqui, essa desigualdade permanece. Ou seja, limite de f de x com x tendendo a A é menor ou igual ao limite de g de x com x tendendo a A. Continua essa desigualdade. O teorema do confronto aqui é bem bacana, bem interessante, importante esse teorema do confronto, também chamado de teorema do sanduíche, tá bom? O que ele diz? Se você tem três funções e elas estão nessa disposição, ou seja, você tem uma função f de x que é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, o que isso significa? Você tem uma função g que está entre outras duas aqui, ó. A função g é maior do que essa, mas é menor do que essa. Graficamente, ela estaria assim, ó. Essa do meio é a g. Ela é maior do que a f que está embaixo, ó, o gráficozinho por baixo, mas ela é menor do que a g que está lá por cima. Tá bom? Então, é isso que significa essa sequência aqui de funções nessa desigualdade. Função g é maior do que a f, mas é menor do que a h. Tá bom? Quando acontece um fato desse tipo, né? E acontece mais uma coisa. O limite da f, quando x tende a A, é igual ao limite da g quando x tende a A, que é L. Tipo assim, qual o limite da função f quando x tende a A? Olha, a f está vindo para cá, tanto pela direita como pela esquerda, está vindo aqui para L. E qual o limite da h quando x tende a A? Também, ó, h pela direita está vindo para cá, pela esquerda está vindo para cá. Também é L. Então, quando acontece isso e os limites dessas funções aqui dos extremos, não é isso? Quando x tende para A, ou seja, para o mesmo valor, tá bom? X está tendendo para o mesmo valor. Essa função de baixo e a função de cima estão indo para um limite L, ela obriga a função g também ter o mesmo limite naquele ponto. Então, essa é a ideia do sanduíche. Elas espremem aqui a função g para que o limite dela, obrigatoriamente, seja L também.
Então, isso é uma estratégia para você calcular o limite da função g quando a função g é difícil, mas você consegue ter uma função f e uma função h de forma mais fácil e calcular esses limites no extremo. Aí você calcula o limite de g indiretamente, tá bom? Então, o limite da função g de x com x tendendo a a é igual a L. Bem interessante. Tá bom? Então, essa parte teórica, não se assustem, tá? Vou parar a gravação aqui para depois vocês darem uma revisada. Deixa eu parar aqui a gravação.